Olá, Mulheres no Espelho, mais um vídeo para nós tratarmos de assuntos referente ao nosso cotidiano, baseado sempre, claro, na Palavra de Deus. Antes de nós irmos para o nosso tema deste vídeo, eu gostaria de fazer aquele convite para você, de que se você estiver assistindo esse vídeo e você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva para nos ajudar, também que você deixe aí o seu like, seu comentário e que você possa estar compartilhando este vídeo com outras pessoas, ok? Muito bem, hoje eu gostaria de estar falando um pouquinho a respeito, de um assunto, de um tema, de uma situação que é muito comum, com certeza, na vida de todos nós, É a questão de temer aos homens, Mas eu gostaria de deixar o tema para nós aqui, para nós não temermos aos homens, mas antes temermos a Deus. Você deve estar observando aí que eu estou aqui com meu óculos, faltando uma perninha, acabou de quebrar, mas nós vamos gravar o vídeo assim mesmo e eu tenho que usá-lo para eu poder enxergar e fazer a leitura aqui, tá? Mas já já nós vamos resolver esse incidente aqui. Muito bem, vamos lá. Então eu gostaria de estar começando lendo, eu quero ler dois pequenos textos com vocês, mas eu gostaria de começar por João 2, no capítulo 24 e 25, que diz assim: mas mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, ou no interior do homem. Então nós observamos aqui que o Senhor, que o escritor do Evangelho, João, ele está dizendo que Jesus Cristo não precisa de que ninguém fale para ele o que há dentro de uma pessoa, porque Jesus conhece, Conhecia e conhece, porque Jesus é o mesmo ontem e hoje será eternamente, Independente do tempo que ele passou homem aqui na terra, como homem na terra, ele sempre foi o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Então, mostra aqui, o evangelista mostra que Jesus não precisa de que ninguém conte para ele, quem é uma pessoa, o que acontece com a pessoa, porque ele sabe. Quando Natanael foi levado até Jesus e ele disse: aí está um homem, um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, e ele: como você me conhece? Ele diz: rapaz, antes que te chamassem ali naquela figueira, embaixo daquela figueira, eu já tinha te visto. Então Jesus Cristo, ele conhece o coração da pessoa, ele conhece o interior, e não precisa de que ninguém diga nada, ainda que a gente não abra nossa boca, o Senhor Jesus já sabe o que nós sentimos, o que nós pensamos e muito mais, aquilo que nós estamos fazendo e praticando. E para a gente continuar esse raciocínio, eu gostaria de ir agora para o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que diz assim, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, 4 e 5 diz assim: e digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Muito bem, então o que nós podemos observar, eu disse assim que é uma situação muito comum para todos nós, nosso cotidiano, é a questão de muitas vezes nós temermos aos homens. Nós temermos a julgamento, nós temermos a punição, nós temermos o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, ou aquilo que elas podem fazer conosco quando nós falamos a verdade ou quando descobrem o que realmente nós estamos fazendo. E muitas vezes nós estamos andando de forma errônea, em caminhos tortuosos, estamos praticando coisas erradas e estamos muito preocupados em esconder das pessoas. Estamos muito preocupados em que as pessoas descubram, ou fazer de forma que as pessoas não descubram. Só que o que o Senhor está nos mostrando aqui é que não adianta a gente fazer escondido, a gente mentir ou omitir, preocupado com o que os homens vão pensar, ou com o tipo de punição, de reação que nós podemos ter da parte dos homens, porque o mais importante é que o Senhor Jesus está vendo. Então muitas vezes o homem, a mulher, o jovem está praticando coisas, está procurando esconder do pai, esconder da mãe, esconder do esposo, esconder da esposa, esconder dos amigos, esconder do chefe, esconder do pastor, enfim, esconder das pessoas por temer
as consequências. Entretanto, o que o Senhor Jesus Cristo disse é que Ele está vendo tudo. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso pensamento, Ele conhece o nosso interior, né? Ele é quem nos sonda, que nos conhece. Então, de que adianta a gente fazer as coisas preocupado com os homens, em esconder dos homens e estarmos em desobediência e desagradando a Deus? E aqui o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele diz, vocês não devem temer aos homens, ainda que a punição, ainda que a consequência seja a mais grave possível, né? Chegue ao ponto de você ter que pagar com a vida. Mas ele diz, é o máximo que as pessoas podem fazer. O Senhor Jesus diz para a gente pregar o evangelho, para a gente falar a verdade, para a gente anunciar. E quando o apóstolo Pedro foi confrontado, né, com as autoridades, né, e dizendo para ele que não falasse mais de Jesus, não falasse mais dessa fé, Pedro disse isso: importa-me temer a Deus e não aos homens. E ele continuou falando a verdade, ele continuou fazendo o que tinha de ser feito, o que Jesus tinha dito para ele fazer, para ir pregar o evangelho, para fazer discípulos. E ele continuou fazendo porque Pedro, ele não tinha medo dos homens. Ele estava disposto, ainda que fosse necessário, perder a vida, mas fazer o que era certo, fazer o que era correto, fazer o que o Senhor Deus havia mandado ele fazer, o que Jesus Cristo tinha determinado para ele fazer. E assim deve ser conosco. Talvez você esteja numa situação aí, vivendo uma situação que você sabe que está errado. Você esconde do seu marido, você esconde da sua esposa, você esconde dos homens, de todas as pessoas. Entretanto, eu quero te dizer que vai chegar o momento que você vai ter que prestar contas, não aos homens, que o máximo que eles podem fazer é matar o seu corpo, é tirar a sua vida, né, aqui na terra. Mas você vai ter que prestar conta àquele que, além de matar, tem o poder de lançar a alma para estar eternamente no sofrimento, no inferno. Então, independente do que seja, independente das consequências que nós possamos sofrer, falemos sempre a verdade, façamos o que é correto, andemos no temor de Deus. Por isso nós precisamos temer sempre a Deus e não aos homens. Ande na presença de Deus, na consciência de que Deus te vê o tempo todo, em qualquer lugar que você estiver. Ainda que você se esconda, como diz o salmista, no mais profundo do mar, Ele vai te ver, Ele está te vendo. Não adianta você mentir, não adianta você esconder, não adianta você omitir, achando que você está enganando os homens, que você está escondendo, que enquanto as pessoas não descobrem, está tudo bem. Ou se você omitir a sua opinião, o seu pensamento, não falar aquilo que tem que falar, não dizer aquilo que tem que dizer, não confrontar muitas vezes o que está errado, dando o seu parecer, sendo verdadeiro e sincero, confrontando o erro, confrontando o pecado, confrontando a injustiça. Porque se você fizer assim, esconder, porque a sua opinião, você sabendo a verdade, você não falar, porque tem medo do que os homens podem fazer, vai chegar um momento que você vai prestar conta àquele que tem muito mais poder sobre a sua vida e que está vendo tudo. Então, temei a Deus e não aos homens. Fale a verdade. Por mais difícil que possa parecer as consequências, fale a verdade, porque o homem pode até tirar a sua vida aqui na terra, mas não tem o poder de lançar a sua alma no inferno. Agora, o Senhor Jesus, Ele tem o poder de te levar para o céu, de salvar a sua alma, de te levar para estar com Ele na eternidade, como também tem o poder de te enviar para o inferno, de lançar a sua alma no inferno. Então, temei a Deus sempre, fale a verdade, faça o que é justo, faça o que é correto, independente das consequências humanas, das consequências aqui na terra, sabendo que aquele que pode, que tem o poder de interferir na sua eternidade, esse é Jesus. E esse está vendo tudo, conhece tudo, conhece o seu interior, o seu assentar, o seu levantar, os seus pensamentos e tudo aquilo que você tem feito, que até agora tem conseguido esconder dos homens, o Senhor Jesus está vendo. E vai chegar o momento de prestar conta a esse Deus Todo-Poderoso. Então, temei a Deus e não os homens. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.